bora lá. 11º tipo de matrizes. Ah, e ainda tem mais, viu? Fica tranquilo aí que já daqui a pouquinho cresce mais um pouquinho. 11º tipo de matrizes é matriz antissimétrica. Bom, a matriz antissimétrica não quer dizer que é contra a simetria. Ela tem uma característica simétrica, só que ela tem uma diferença com relação ao sinal. Então, a matriz antissimétrica, ela vai ter uma diferencinha com relação à simétrica no sinal. E a exemplo da simétrica, que tinha uma definição porca e depois uma que estava melhorzinha, aqui eu também tenho uma definição porca, que a matriz antissimétrica é a matriz que, somada com a sua transposta, dá a matriz nula. Somei uma matriz com a transposta, deu uma matriz nula, então isso é a matriz antissimétrica. Só que isso daqui também dá trabalho pra caramba, que daí você tem que fazer a matriz e fazer a antissimétrica, somar as duas, verificar se dá a matriz nula, é muita coisinha, muito detalhe. Então, em vez disso, a gente faz uma conversão disso daqui, passa esse A para lá, ou tanto faz, e escreve que a matriz transposta tem que ser igual a menos A. Ou escreve que a matriz A tem que ser igual a menos A transposta. É a oposta da transposta. Então isso daqui é uma característica que também foi imposta à matriz antissimétrica. E já que eu relaciono duas matrizes que obrigatoriamente tem que ter mesma ordem, uma vez que elas estão sendo operadas, estão sendo somadas, aqui eu tenho uma matriz de ordem m por n e aqui eu tenho uma matriz de ordem n por m. A exemplo da anterior, esses dois caras aqui, por serem iguais, sugerem que o m e o n também são iguais. Ou seja, a matriz antissimétrica deve ser quadrada. A deve ser quadrada. E fazendo a mesma extensão que foi feita lá no caso da matriz simétrica, que eu coloquei que o A e J era igual a menos AJI, era igual a AJI, na antissimétrica, os elementos da forma A e J são iguais a menos os elementos da forma AJI. Então eles até são iguais, só que tem uma diferença de sinal. E tem um negócio que eu acho surpreendente, que está relacionado diretamente com a diagonal principal. Vem para cá. Suponha que você tenha uma matriz A identificada de modo genérico. A11, A12, A13, vamos montar só 9 elementos. A21, A22, A23, A31, A32, A33 e para lá continua, para baixo também continua. Bom, o fato é que você deve observar que esses elementos aqui seguem um determinado padrão. E o padrão é que o elemento A12 tem que ser igual a menos o elemento A21. Moral da história, se eu compuser aqui uma outra matriz só para servir como referência e colocar um elemento x aqui, aqui deve ter um elemento menos x. Da mesma forma, se eu falar que esse cara aqui é um y qualquer, o elemento A13 e o elemento A31 devem estar relacionados, só que com uma troca de sinal. Se eu chamar aqui de y, aqui eu preciso ter um menos y. E da mesma forma, deixa eu pegar um rosinha aqui. Da mesma forma, o elemento A23 e o elemento A32 devem ser iguais à exceção do sinal. Se eu chamar esse carinha aqui de z, aqui eu precisaria ter um menos z. Tá lá. Talvez você esteja pensando, tá, mas e a diagonal? O que eu faço com a diagonal? Pensa assim, aqui nessa matriz, os elementos A e J eram sempre iguais aos elementos A menos AJI. Então, se o elemento A e J em questão for o elemento A21, você identifica com facilidade que ele é menos A12.
2. Agora dá uma olhada no que acontece com o A11. O A11 tem que ser igual a menos, inverte a posição daqui, tem que ser igual a menos A11. Opa! Que número que é igual a ele mesmo, só que com o sinal trocado? O único número que tanto faz se está com sinal positivo ou se está com sinal negativo e que vale a mesma coisa é o 0. É o único número. Então, caso você não tenha acreditado, passa o menos A11 para cá. Você fica com A11 mais A11 é igual a 0. 2 vezes o A11 é 0. 2 vezes algum número dando 0, só se esse número for o próprio 0. E o A22, 0. E o A33, 0. E assim por diante. Então, uma matriz é dita antissimétrica se, geometricamente falando, toda a sua diagonal principal for nula e os seus elementos que estão fora da diagonal tiverem uma diferença com relação ao sinal. Então, tudo que está para cima não quer dizer que lá em cima é positivo, tá? Eu poderia ter, por exemplo, x igual a menos 7. Aqui seria menos 7 e aqui seria menos 7, que daria mais 7. Então, toma cuidado aqui, eu não estou falando que o de cima é positivo e o de baixo é negativo. Só estou falando que existe uma relação entre eles. Algumas universidades cobram isso daqui e daí acham que você vai cair na pegadinha deles. Em certa universidade, eu acredito que tenha sido a Universidade Estadual de Londrina. Há uns 3 ou 4 anos, eles puseram uma questão mais ou menos assim. Ele dizia que a matriz A era dada por x mais 4, 3x, menos 9, p, y mais 3, z, 7z, menos 11, k e w, alguma coisa assim, muito uou. E aí ele perguntava quais eram os valores qual era o valor de x mais y mais z. Confesso que eu não me lembro exatamente como era a questão, mas ele queria x mais y mais z. E aí o aluno olhava para isso aqui, ele dizia que é simétrica, é antissimétrica. Aí o cara que estava despreparado, a hora que lia isso daqui, falava, meu Deus, não tenho o que fazer num negócio desse. Você tem x, y, z, p, k, w, vou fazer o que com isso? São 6 letras para encontrar? Não, ele só queria o x, o y e o z. O que eu precisava saber? Que a diagonal de uma matriz antissimétrica é nula. Então eu garantiria que o x mais 4 é 0. Ou seja, o x é menos 4. Garantiria que o y mais 3 é 0. Ou seja, o y é igual a menos 3. E garantiria que o z é 0. Assim, x mais y mais z é menos 4 mais menos 3 mais 0, que dá menos 7. Oh, bonitinho, né? É um exercício bem bonitinho, nada de muito abusivo. É um exercício agradável de fazer se você lembra o que é matriz antissimétrica. Estude as matrizes, estude os tipos de matrizes, porque as universidades que cobram isso aqui no vestibular geralmente não estão nem aí se você decorou ou não decorou. Ele vai falar que é uma matriz simétrica e você tem que saber o significado disso. Ele vai falar da transposta de uma matriz e você tem que saber o que significa transposta. Ele vai falar de uma matriz diagonal e você precisa saber o que é diagonal. Eu vou dar uma limpada aqui, eu volto na próxima aula, na aula 4, na parte 4, e aí a gente vai ver algumas matrizes menos usuais, como matriz triangular superior, matriz triangular inferior, que também são chatas, mas menos um pouco em relação a essas aqui, beleza? Daqui a pouquinho eu volto.